Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião ao vivo. Cá estamos nós mais uma vez. Muito bom estar com você, sabia? Segunda a sexta, você sabe, compromisso. A gente tem aqui sempre ao vivo na nossa TV Pantanal. Satisfação enorme, mensurável estar aqui com mais um programa Opinião e tendo você aí como nosso telespectador, nosso espectador ou espectadora. Hoje a gente vai entrevistar aqui o prefeito do município caçula de Mato Grosso. Você sabe que Mato Grosso tinha até ano passado, efetivamente, não é? Eu diria até 2022, porque aí em 2023 houve a decisão e tal, mas efetivamente a partir deste ano que já está funcionando como município. Tínhamos 141, agora surgiu o 142º município, Boa Esperança do Norte. Isso, cá está conosco, aqui na bancada, já o primeiro precursor, primeiro prefeito de Boa Esperança, está aqui com a gente, glorioso Caleb Frâncio. Para ser mais preciso, Caleb, é Francesco ou Francisco? É Francesco. Frâncio. Caleb Frâncio vai falar conosco sobre essas dificuldades aí, você sabe, né? Acabou de nascer o município, imagina o tanto que se precisa trabalhar para que o município possa se estruturar, não é? Então, é sobre esses desafios que a gente vai conversar agora com o prefeito lá de primeiro prefeito de Boa Esperança do Norte. Meu amigo professor Lorenberg já está aqui a postos também. Boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, e é você que também acompanha a gente pela internet, você sabe que a gente tem no Facebook a nossa página, não é? No Facebook. Então, assim, você não está aqui por Cuiabá e se você tem aí familiares, parentes, amigos no interior e que de repente se interessariam por esse conteúdo, entrevista com o primeiro prefeito de Boa Esperança do Norte, então é só entrar aí na página do Facebook da TV Pantanal e encontrar TV Pantanal Rede TV. Lá estamos nós ao vivo para que você acompanhe aonde quer que você se encontre desse mundão aí de meu Deus. Tá certo? Combinado? Caleb, meu caro prefeito, satisfação em recebê-lo aqui, muito bom tê-lo aqui. Está esbaforido, porque ele, nessa correria, eu imagino quando um prefeito vem do interior para Cuiabá, tantas tratativas, seja nos poderes, nas secretarias, não é? Na própria IMM, com jornalistas dando entrevista. Primeiro, parabéns por ser esse precursor, já entrou para a história de Boa Esperança do Norte, que eu acredito muito que vai trazer muitas alegrias para todos nós, com a pujança que tem na região, se depender aí do povo, que eu sei, que eu conheço inclusive, pessoal daquela região lá, e se depender também de boas gestões, como eu tenho certeza que será a sua, nós teremos Boa Esperança do Norte entrando no mapa do desenvolvimento em breve, assim, não é? É muito bom tê-lo aqui. Já falo, ao cumprimentá-lo, já pergunto sobre os principais desafios. Por quê? Porque eu falei aqui de 2023 e tal, tem todo esse trâmite. E agora começou, em janeiro, começou o trabalho realmente para valer, botar a mão na enxada, mão no batente. Como é que está sendo isso? Quais são os principais desafios? Enfim, muito bom tê-lo aqui no programa Opinião. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Obrigado pela oportunidade. Boa noite aos telespectadores do programa Opinião. Satisfação estar aqui, Paulo. Esse início de gestão, início da emancipação político-administrativa do município de Boa Esperança do Norte. Como qualquer empresa, é muito complexo o começo. Se uma simples empresa é complexo o início, imagine uma empresa que atende o público, uma empresa pública. Então,
a gente tem que se preocupar muito em, mesmo nesse começo, a gente não lesar a nossa população. Então, os nossos serviços, eu sempre falo que é igual fazer um motor de um carro, ele em movimento. Que o serviço não pode parar. E graças a Deus, e tem que agradecer muita ajuda do nosso município mãe, município Sorriso, qual eu mando um abraço para o meu colega prefeito Alei Fernandes. Nos ajudou muito a iniciar esse município, tem nos ajudado e auxiliado para a gente conseguir levar os serviços essenciais à ponta, sem prejuízo para a nossa população. Então a gente começou no dia 1º de janeiro, eu, meu vice e os vereadores fomos empossados e demos início a tudo. Desde a confecção do primeiro CNPJ, as primeiras contas, os primeiros conselhos, as leis aprovadas no 2º dia de mandato na Câmara Legislativa de Boa Esperança. Então, a gente se preparou desde o momento que a gente recebeu a notícia da decisão do STF, junto à administração de Sorriso, a qual eu participei por um bom tempo, como subprefeito do então Distrito de Boa Esperança. Então eu tive a oportunidade desse município de Sorriso colocar as assessorias nos auxiliando desde lá de trás, desde a decisão em outubro de 2023. Ok. Aulas, já está tendo aula, os alunos lá de Boa Esperança estão, por conta desse processo embrionário, está tendo aula na rede municipal lá? Exatamente, Vocês Paulo. conseguiram cumprir isso? Exatamente, foi isso uma das principais preocupações e precauções que nós tomamos, foi justamente para levar esse serviço à ponta, educação e saúde principalmente. Nós conseguimos colocar os alunos dentro de sala com todos os professores e todas as equipes dos colégios no dia 2 de fevereiro, nossas aulas dentro do calendário, inclusive junto com o calendário estadual. Então, e a saúde também, da mesma forma. Vamos falar da saúde, vamos esmiuçar a saúde, sim, aqui já já. Eu quero antes, prefeito, chamar meu caríssimo professor para participar aqui desse bate-papo. Prefeito, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Muito bom mesmo, muito bom ter aqui no nosso bate-papo. Nós ganhamos e ganhamos muito. Prefeito, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor, de um balanço do senhor, a partir das eleições, a partir da disputa eleitoral que o levou à prefeitura da cidade. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que o senhor comentasse a respeito. E um segundo ponto, qual é a relação entre o senhor prefeito, entre o executivo municipal e a Câmara de Vereadores? O senhor falou muito claramente aí que todo começo é muito difícil. Eu imagino que é difícil tanto para a Câmara quanto para o Executivo. Como que está esse relacionamento, prefeito? Bom, para começar, obrigado pela pergunta, professor. Uma satisfação é a minha estar aqui participando de um programa desse tão esclarecedor assim. Professor, nós já começamos como uma boa democracia, a gente já começou com uma disputa eleitoral acirrada, o qual eu e o meu vice Jair Obregon, qual eu tenho que agradecer, é meu braço direito, esquerdo lá, inclusive é secretário de obras, além de vice-prefeito. Então tivemos uma disputa eleitoral, qual fomos vencedores, num processo democrático, como todo o Brasil. Então começamos já com a pura democracia. E nesse mesmo pleito foram eleitos 9 vereadores nossos, o qual essa relação com o Legislativo tem sido muito boa. Assim, temos oposição sim na Câmara, mas eu acredito que é uma oposição sadia, pelo menos é o que tem acontecido até hoje, todo mundo trabalhando para chegar no mesmo objetivo. Então, com celeridade, até tenho que agradecer ao nosso Legislativo, porque com celeridade a gente precisava, para dar esse start, até para fazer o CNPJ, a gente precisava muitas leis aprovadas, toque de caixa. Então, com as assessorias nossas, tanto jurídicas e contábeis, a gente conseguiu trabalhar um pouco antecipada, mesmo antes de assumir, dia 1º de janeiro. Então, no dia 2, eu acho que já tivemos a sessão do Legislativo com muita celeridade, que a gente precisava. E agora eles vêm trabalhando com o tempo, reformando algumas leis, mas com a nossa característica. A princípio, a gente recepcionou bastante lei do município de Sorriso, que é um município exponência, qual a gente é oriundo, né? É o nosso município mãe. Então, foi essa maneira que a gente encontrou em consenso com o nosso legislativo, de começar o município, dar o pontapé inicial. A gente
recepcionou a maior parte das leis, como reza a Constituição, enquanto algumas leis que não são legisladas no município ainda é regido pela lei do município mãe. Que é Sorriso. Aliás, citou-se o nome do Alei Fernandes. Eu conversei com ele, eu o convidei para vir aqui ao programa também, essas idas e vindas, não é? Porque eles sempre têm, os prefeitos sempre têm os seus trabalhos a serem, as suas reivindicações, enfim, os seus despachos, seja na esfera da estrutura do governo do Estado, como também no parlamento estadual, não é? E também na MM. Então, eu convidei também o Ale, e convido todos os prefeitos que eu encontro aí. Eu encontrei hoje com o glorioso Caleb lá no Tribunal de Contas, só que eu convidei bem depois, já à tarde. Então, a lei também deve vir aí nos próximos dias para a gente bater um papo sobre Sorriso, que é o município mãe. Eu conheço, inclusive, Nova Esperança, mas já era distrito, né? Há muitos anos, 15, 20 anos atrás, eu estive por lá e adorei aquele povo, porque eram reuniões que a gente participava, reuniões políticas, na época de eleições e tudo, assim, pessoal muito receptivo, né? Uma receptividade, aquela, sabe, tipo a cuiabana, o povo assim gosta não tem aquela coisa de nariz empinado, não. E um trabalhador, lá a agricultura familiar naquela época era bastante forte, não sei se ainda é. Enfim, eu estou feliz e cheio de expectativa que foi criado. Por falar em feliz e cheio de expectativa, o município que teve, do qual tirou um pedaço, que foi lá o município de Nova Ibiratã e um pedacinho também de Sorriso. Como é que está a relação lá com o Nova Ibiratã? E ficou algum tipo de mágoa, algum tipo de rusga? Como é que está a relação lá? Olha, Paulo, até por se tratar esse imbróglio era tão complexo que durou mais de 20 anos para ser resolvido. Então é natural que fiquem sequelas, fiquem até dos próprios moradores pioneiros do município vizinho, que de certa forma se sentiram lesados, o próprio agentes políticos de lá. E eu julgo que é natural. É natural, porque cada um, assim como nós defendemos nosso direito de então ser um município, eles defendiam a economia desse município, assim, com muita propriedade. Tivemos vários embates, sim, mas sempre um embate sempre no âmbito das conversas, diálogos, e acabou que a justiça foi feita e o nosso maior tribunal decidiu, né? Então, eu considero da minha parte isso é um assunto sanado. Encerrado. Tem uma coisa que eu sempre falo, Paulo, nós vamos ser para sempre vizinhos. E o vizinho é seu parente mais próximo, né? Então, é natural que vá se construindo essa relação, é uma relação boa com o passar do tempo. Morenberg, não sei se você sabe, e deve saber, porque você é estudioso, que Chapada dos Guimarães ia tão longe, mas tão longe, que ela abocanhava aquele território de Sorriso ali, que Sorriso um dia foi Chapada dos Guimarães. Eu fico assim abismado às vezes, porque tem tanto município grande, não é? Eu acho que com isso, na época, Chapada dos Guimarães já foi um dos maiores do país, se não, né? Porque olha só, compreenda, aqui, Chapada dos Guimarães avançando, pegando lá para Feliz Natal, pegando aquele rumo maior daquele... Rapaz, era muito grande. Hoje já não existe, não é assim mais, obviamente, mas já foi, né? Muito grande. Você lembra dessa história? Lembro. Então, assim como o glorioso Santo Antônio de Leviagé também, entrava por aqui, ia lá para Rondonópolis afora, mas aí o pessoal vai passando o facão, beliscando os pedaços. Professor Lemberg, por favor. Prefeito, o senhor falava, logo no começo das respostas que o senhor trazia a todos nós, o senhor falava que teve uma experiência como subprefeito da cidade, que era distrito antigamente. O fato do senhor ser subprefeito ajudou e está ajudando nessa tarefa de começar o município de Boa Esperança do Norte? Ajudou sim, professor, porque eu que sou oriundo da iniciativa privada, né? A hora que eu me deparei num serviço público como subprefeito, a gente é obrigado a aprender a remar, né?
E isso produziu muitas relações, principalmente com o município mãe, o qual nos deu condição de pleitear esse município, de entrar nessa briga de novo, fazer essa inter-relação. E digo mais, professor, deu condição para a gente começar o município. Essa relação do município bem, dar esse pontapé inicial, nos cuidar como um filho mesmo, foi construído assim como subprefeito. Então eu falo que me deu uma bagagem muito boa isso aí, me deu a oportunidade de deixar já trilhado esse caminho para o início do município. Seu grupo político lá, você está filiado hoje no... MDB. Continua no MDB, né? Você sempre teve ali um pezinho no MDB, né? Eu comecei a primeira filiação minha, eu filiei no PSDB, em virtude do meu líder, que era o prefeito Ari Lafim, o qual me convidou para ser subprefeito e tivemos êxito juntos. Ele foi reeleito e eu saí um pouco da subprefeitura, depois de alguns anos voltei de novo e sempre tocando esse processo da emancipação. Então esse contato direto com a administração de Sorriso e assim, isso foi fundamental, essa relação, professor, voltando a ressaltar a subprefeitura, até por Sorriso aceitar. É o trabalho construído, né, ao longo dos anos, e aí na condição de subprefeito vira-se uma espécie de vereadorzão ali da região, representante, e acaba absorvendo as demandas, né? Exatamente. Quantos vereadores lá nessa primeira... 9. O mínimo é 9 hoje no Brasil. Então, seguindo... Começou com esse mínimo aí, né? Isso. Porque hoje lá são quantos habitantes, assim, oficialmente, a última Conforme o censo, 5.772, mas com segurança eu acho que nós passamos de 10 mil, pelos números que nós temos de atendimentos na saúde, o próprio número de eleitores, nós temos cadastrados, eleitores ativos, mais de 4.300 eleitores. Então, para 5.772... Faz sentido que não sejam só 5 mil e poucos. Né, considerando esse universo de votantes aí, de eleitores. Bacana. Vou para o intervalo comercial, só que antes eu tenho um recado aqui para dar para você. Você sabe, né? Tá chegando a hora, é sábado. Nego, vai ser sábado. Eu estou falando do projeto Viva o Seu Bairro. O projeto estará dia 16, sábado, lá na Vila Arthur, em Várzea Grande. O evento será no mini estádio Jonas Pinheiro, a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça para todos por ordem de chegada. A criançada pode brincar à vontade na nossa área Kids. Então, e à noite, tem a Noite Cultural. A Noite Cultural traz João Eloy, Banda Os Amigos, Bruno e Vinícius, DJ Ricardo Martinelli e ainda recreação infantil com a turma da tia Mari. E é claro, a imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. E moradores aí dos bairros São Francisco, Sol Nascente, Jardim Esmeralda, Jardim Glória 1, Jardim Glória 2, também do Santa Terezinha, Figueirinha e Jardim Panorama, todos são nossos convidados especialíssimos. Não esqueça de preencher seu cupom na tenda Promoção VSB Carrinho Cheio e aguardar os sorteios num total de R$4.000. Viva o seu bairro! Mais serviços, participação e cidadania. A gente se encontra lá, inclusive, ó, sábado agora. Vai esquecer, anote aí. Não, é para anotar, anota aí, anota bem grandão aí para não perder, que vai ser sábado, a gente se encontra nessa festa, linda festa, que é o Viva Seu Bairro. A gente vai ali, num break comercial e volta já já. Eis que estamos de volta aqui na sua TV Pantanal, canal 22, aqui na sua noite com o prefeito Caleb, de Boa Esperança do Norte, aqui com a gente. Eu vou ali para o GD, que é o Gazeta, dá um clique aí, rapaz, olha só, www.gazetadigital.com.br, tem tudo, informação sobre tudo, absolutamente tudo que você imaginar que é relevante e que vai agregar valor aos seus conhecimentos.
Está no www.Gazeta Digital, lá pelos rumos do Supremo Tribunal Federal. Olha só, o STF confirmou nesta quarta-feira, dia 13, em votação simbólica, o nome do ministro Edson Fachin para assumir a presidência da Corte pelos próximos 2 anos. O ministro Alexandre de Moraes foi escolhido para ocupar a vice-presidência. A votação ocorreu de forma online. O atual presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que é uma sorte do país ter uma pessoa com a qualidade de Fachin. Aspas, receba, com muita alegria, meu abraço. É duro, mas é bom, disse o Barroso. Então, a posse está prevista para o dia 29 de setembro, logo após o término do mandato de Barroso. A eleição seguiu a tradição do tribunal que respeita a ordem de antiguidade. Também o ministro mais antigo, que ainda não exerceu a presidência, é indicado para o cargo. E esse critério aí, o segundo mais antigo, assume a condição de vice-presidente. E por esse critério, Fachin, atual vice-presidente, sucederá Barroso, enquanto Moraes ocupa o posto que hoje pertence a Fachin. Clica aí que tem mais detalhes sobre essa notícia. Uma outra que também está aí no GD é essa aí, ó. A senadora Margarete Busetti, hoje no PSD, conseguiu por fim a celeuma partidária e deve retornar para o Partido Progressista, que é a sua agremiação de origem. Isso será no próximo dia 21 de agosto, não é? Então, a Busetti tentava liberação do partido desde o ano passado, inconformada aí com a proximidade da direção estadual de sua sigla com o governo Lula, do PT, já que o regente estadual, Carlos Fávaro, é ministro de Agricultura e também Pecuária. Aspas, Margarete Busetti está confirmada. A filiação está marcada para o dia 21. Ela vem para construir seu espaço, retornando ao progressista, fortalecendo a disputa em 2026, disse o deputado Paulo Araújo, que é o presidente estadual do PP, Partido Progressista. Está aí, ó, no GD, www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, mas se ela voltar para o PP, como é que fica aí, como é que ficam as pretensões, não é, considerando aí que ela queira se manter por ali, pelos lados do Congresso, né, do ponto de vista de musculatura política, do ponto de vista de grupo político, ela, e eu vou dizer uma coisa para você, embora ela, ela não veio aqui ainda ao programa Opinião, mas assim, ela tem dado baile em muita gente aí, que das antigas aí, que ela tem levantado algumas bandeiras e conseguido êxito, não é, nas suas proposituras. E, só que assim, tem que ter grupo, tem que ter estrutura partidária. Você acha que ela está fazendo correto? Se sentiu incomodada lá com o Fávaro, que é da base do Lula, e ela é contra, enfim. Qual que é a sua avaliação? Paulo e amigo telespectador, apenas 2 observações. A primeira delas, na verdade, a saída dela do PP é um acordo que ela teve com o titular do cargo, que é o Carlos Fávaro. Esse acordo era que ela deveria deixar o PP e ir para o PSD para poder dar sustentação ou ajudar
na sustentação do governo no Senado. Esse era o acordo que tinha, acordo de cavalheiros. É aquilo que eu sempre falo ao amigo telespectador. As pessoas não buscam um partido político por questões ideológicas, amigos. Busca por visibilidade e por oportunidades. São coisas completamente distintas. E o caso dela é muito, muito, muito claro. Aí vem a segunda observação, rapidamente. Veja, a disputa ao Senado, pelo que nós estamos acompanhando, a disputa para o Senado vai ser talvez a mais difícil disputa de 2026. Mesmo sendo 2 vagas? Mesmo sendo 2 vagas. Por exemplo, só para o amigo telespectador entender, saiu muito recentemente agora, no dia 29, a pesquisa foi de dia 29 a 3 deste mês, saiu a pesquisa para a Percent. E na pesquisa para o Senado aparece o governador Mauro Mendes com 38%, 37%, 38% da intenção dos votos. Nós estamos falando em pesquisa, amigo. Em segundo lugar, a Janaína com 18,5%. Em terceiro, não sei se o Jaime não aparece nessa pesquisa, acho que é o Medeiros que aparece em terceiro. O terceiro com 6,2%. Muito abaixo do segundo. Muito, muito longe. Então, veja, e aí vem os demais concorrentes, o Galvão fica com 2,5%, lá no finalzinho da fila, embora tenha um universo de quase 30% ainda a ser conquistado. Mas nós estamos falando num tempo muito longe das eleições do ano que vem. É só para o amigo entender que a disputa para o Senado será muito, muito difícil e, a meu juízo, hoje, ela não terá esse espaço para uma possível disputa. A reeleição. A reeleição não, porque ela é suplente, né? Não, assim, a manutenção... A manutenção da cadeira. Não tem condição nenhuma. O que ela pode visualizar federal. É uma possibilidade para federal. É a única possibilidade. Eu estou achando que isso vai acontecer por conta desse trabalho que eu falei aqui, e não tenho por que ficar puxando brasa para sardinha de ninguém. Estou dizendo que, pelo que eu observo, longínquamente, assim, mas eu acho que o trabalho dela, especialmente se compararmos aí com alguns aí lá, os nossos congressistas, não que eles não estejam trabalhando, mas ela está envolvida, está tendo respaldo aqui, ela é muito próxima da Virgínia Mendes, do governador, por consequência do governador, e aí ela tem toda uma solicitação, essa questão aí, e eu acho bacana isso, quando se levanta a bandeira no combate à violência contra a mulher, e ela tem feito isso, não é? A gente precisa mudar algumas leis, e ela está lá, futucando, avança, então nesse aspecto, pelo menos, tem avançado. Eu acho legal isso. Eu não sei se as emendas parlamentares... Se são delas ou se são do Carlos. Se são delas ou do Fávaro, ou se o Fávaro... vou fazer um rachide aqui, eu tenho minha base também, não sei como é que foi isso aí. Só 5 segundos, Paulo, só 5 segundos para o amigo entender. Ela não precisa da janela partidária, amigos. Quem está na majoritária não precisa da janela partidária. Pode migrar a qualquer momento e a qualquer instante. Muito bem, olha só, o Caleb está aqui, o nosso prefeito de Boa Esperança do Norte, e a gente vai seguir aqui o nosso bate-papo informativo. A questão do Fundeb, como é que ficou a situação da educação? Essas questões todas aos quais os municípios têm direito. Como é que está isso diante a gente precisa de ter o fator jurídico bem claro, nós temos que ter a segurança jurídica bem clara. Percebi que o senhor prefeito, junto com o prefeito de Sorriso, vocês estiveram hoje no Tribunal de Contas pedindo esse respaldo para que vocês não incorram em erro, né, e possam proceder tal como manda a lei. Queria que você falasse a respeito disso. Dentre as nossas receitas, diversas delas ainda caem nos municípios de qual nós originamos, que é Nova Biratã e Sorriso. Dentre elas, a mais relevante, mais expressiva é o Fundeb. E como todos sabem, por lei, ele é todo o dinheiro que cai na conta da prefeitura, nas contas da prefeitura, sai 20% que forma o nosso fundo da educação, para equalização da educação. E daí tem os critérios de distribuição. Porém, o nosso caso específico, como manda a lei federal,
a hora de distribuir o recurso é conforme o censo mais recente. O censo que é feito pelo INEP, qual também procuramos em Brasília para tentar sanar esse problema. Então, conforme o censo do INEP mais recente, que é do ano passado, não existia Boa Esperança. Então, não existia alunos na rede pública de Boa Esperança. Então, esses alunos estão lotados ou em Nova Ubiratã ou em Sorriso. Consequentemente, os recursos do Fundeb são sacados das nossas contas, os 20%, formando o fundo. Na hora da distribuição, ele está caindo para Sorriso e Nova Ubiratã. E por isso a gente veio consultar, dentre outras demandas, dúvidas que a gente tem. Uma dúvida bem relevante também nossa é a questão dos servidores, para se tratar um processo muito lento, que durou mais de 20 anos. A gente tem em torno de 90 servidores efetivos desses dois municípios, principalmente na área de educação, que requer a gente ter uma atenção especial. São, no caso, professores e alguns outros servidores que estão, alguns há mais de 20 anos trabalhando e na formação desse município. Então, é natural que a gente tenha um cuidado especial com isso aí. No caso, a gente já no começo da gestão pediu a cedência desses servidores dos dois municípios para tocar a nossa educação e saúde. Então, é um assunto muito relevante, que causa muita discussão lá dentro, principalmente pela instabilidade para os nossos servidores, né? E no caso do Fundeb, a própria aplicação do Fundeb, que deve ser aplicada 70%, pagamento dos servidores. E agora? Os servidores o custo está com Boa Esperança, a receita indo para Sorriso, Nova Ubiratã. Então é isso que a gente veio buscar. Fomos muito bem atendidos pelo presidente Sérgio Ricardo. Quero agradecer aqui a atenção com esse caso, com essa especificidade que é o nosso caso. Então nos abraçou. E acredito que o TCE deva tocar, principalmente essas questões aí que a gente comentou, mas deva tocar o caso de Boa Esperança como um case para ser estudado, porque eu acredito que o Brasil, Paulo, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que encarar essa discussão de novos municípios, porque tem coisas, assim como era a nossa, um município 130 quilômetros do município mãe, tem casos mais assustadores que o nosso. Vejo alguns casos no Pará, vejo alguns outros que são até desumanos, né? O cidadão está longe mais de 1.000 quilômetros da sede do município mãe. Então o Brasil vai ter que encarar esse assunto. É claro, a gente sabe que a situação do país hoje não é propícia. Esse problema a gente enfrentou em todo o nosso processo. Se falar de uma criação do município, remete a todo mundo pensar em aumento de despesas, mas tem casos e casos, né? O que o nosso é também. Perfeito. Chama o Lorenberg aqui. Dá tempo, Lorenberg. Eu achei que comecei a olhar o relógio aqui para ver o nosso horário. Prefeito, eu vou levantar uma questão que, se não for verdadeira, o senhor, por favor, me corrija, até para o bem do nosso telespectador. Se não me falha a memória, houve uma discussão em torno da candidatura do senhor a vice, e que levou os grupos políticos da região em disputa para a candidatura a vice. Isso de fato aconteceu, prefeito? E se aconteceu, e se está certo, se não for, o senhor me corrija, por favor. Se está certo, como ficaram, ou ficou o grupo que ficou longe de indicar a candidatura a vice na sua chapa? Não, na verdade foi um pouco diferente, me permita corrigir um pouco. Foi um pouco diferente, na verdade se discutia muito, como muitos municípios quando nasceram, uma candidatura única. Fazer um consenso de uma candidatura única. E acabou que até meu nome era o mais indicado, principalmente pelas lideranças de Sorriso, até pelo esse caminhar durante o processo, essa vida como subprefeito, me condicionou a colocar meu nome à disposição, e foi se aglomerando os maiores grupos ao meu lado, e acabou que não aconteceu a candidatura única. Tivemos uma disputa democrática, na mais pura democracia do Brasil, uma eleição junto com todos os municípios do Brasil, e acabou nisso que fomos eleitos. E aqui eu vou fazer um chamado, né? Quase que uma súplica
Ano que vem, 2026, o município caçula de Mato Grosso, Boa Esperança do Norte, já poderá receber emendas parlamentares. Então, ou não poderá? Poderá, né? Poderá sim. Então, eu vou daqui a pouquinho esmiuçar esse assunto, que vocês, os nossos gloriosos deputados, não só daqui do Estado, mas o pessoal do Congresso também. Aliás, eu convidei o Jaime Campos também, eu convidei o Wellington Fagundes. O Wellington deve vir amanhã aqui ao programa. O Jaime, acho que no começo da semana que vem. Essa coisa de voo, essas pautas de Brasília, às vezes servem de empecilho, mas se não der certo, amanhã a gente terá aqui o Wellington Fagundes e a gente vai, eu vou fazer isso, eu vou começar a cobrar aqui. Tem um caçulinha que nasceu aí, precisa de estruturação, precisa de emendas, porque a gente imagina a peleja que é dos prefeitos que já estão em regiões pujantes. Imagina, não que seja uma região pobre, o de Boa Esperança do Norte, mas acabou de nascer, está engateando, está tendo dificuldades e precisa dessa estruturação inicial, principalmente, aí, para que as coisas possam, não é, parar de pedir açúcar emprestado. O glorioso Caleb está indo lá pedindo açúcar emprestado lá de Sorriso, das vizinhanças. Não tem coisa mais chata que isso. Se é que você me entende, açúcar eu estou usando só para a gente falar. Por exemplo, servidores, não é? E outras coisas mais. Então a gente precisa de... E para isso que existem as emendas parlamentares. Então eu vou falar isso para o Wellington, que não se diz municipalista. Janaína, a mesma coisa, está liderando aí, está aparecendo bem nas pesquisas aí para o Senado e tudo mais, e é uma deputada estadual. E os que vierem aqui também, a gente vai especular aí para tentar puxar essa questão das emendas lá também para Boa Esperança do Norte. Eu vou para o intervalo comercial, mais uma vez, aqui no Programa Opinião. Estamos aqui com o prefeito de Boa Esperança do Norte, o glorioso Caleb Francesco Frâncio. Ele continua com a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta ao vivo. Você está assistindo ao programa Opinião ao vivo. Estamos aqui conversando com o prefeito de Boa Esperança. Rapaz, a primeira-dama está ali. Eu nem sabia que era ela, que está toda ali, tirando foto, não sei o que e tal. Isso aqui é comprometimento. Andressa, né? Andressa. Obrigado, querida, por sua vinda aqui também, viu? A primeira-dama, primeira-dama de Boa Esperança do Norte. Vai entrar para os anais lá. Todo mundo vai lembrar da primeira-dama, que seja exemplar, inclusive, na parte social e tudo, né? Daqui a pouco, um dia a gente está conversando com ela aqui também, né? Porque o que faz a gente convidar as pessoas é exatamente isso, trabalho que é desenvolvido, né? Eu prefiro assim, não gosto de entrevistar ninguém aqui por denúncia, por política, então sempre tem um mimimizinho. Eu não gosto, eu gosto da parte de falar de programas sociais, programas de estruturação, enfim. Você falou agora há pouco, prefeito, do ex-prefeito lá de Sorriso, o Ari Lafim. O Lorenberg comentava aqui agora há pouco sobre esse cenário de 2026, né? O Ari Lafim está no MDB. Ele vem... Não, o Ari Lafim PSDB, tá perdão. PSDB. Perdão. Foi um erro aqui. Só Pensei em PSDB e falei MDB. E você disse que teve o apoio dele, não é? Sim. Só fazer um parênteses aqui, aproveitar e agradecer minha esposa por ter aceitado o desafio que é um grande desafio para nós, né? E ela aceitou estar ao meu lado nesse desafio, me apoiando, e hoje ela ocupa não só como primeira-dama, mas ela toca a Secretaria de Administração e Assistência Social por hora. Olha então só! A gente teve que montar uma estrutura enxuta, moderna, mas ao mesmo tempo enxuta, otimizando os profissionais, fazendo uma... Solução caseira, inclusive. Exatamente. Né? Então, parabéns, viu, Andressa, que você desenvolva um bom trabalho no social lá e também na parte de administração, né? E parabéns mesmo. Quero muito ter notícias boas de lá. Eu estou aqui, estou em estado de graça por conta
dessa situação lá. Começando, rapaz, imagina isso daqui, todo o município começou, não é um dia, e lá, Boa Esperança do Norte está começando. Sobre o Ari Lafim. Bom, eu entrei na vida pública a convite do Ari Lafim, a primeira gestão dele em 2017, o qual ele me convidou para ser subprefeito, me deu essa oportunidade de brigar pela nossa região, brigar para o nosso distrito e ganhando espaço, e essa relação muito boa com o prefeito Ari e o nosso saudoso vice Gerson Bissego, a relação cada dia melhor, me deu essa oportunidade de trabalhar, conhecer o serviço público e levar mais avanços para o nosso então distrito. E assim trabalhar nesse projeto também de realizar esse sonho do nosso município. Me deu a liberdade, me deu total apoio, como eu disse já no começo, não teria como pensar, sonhar, resgatar essa lei de criação do município se não tivesse o apoio do município, que é a terceira economia do estado. É um peso muito pesado para estar contra, né? Então, tem que agradecer ao grande líder Ari Lafim e, graças a Deus, junto a ele, conseguimos fazer, eu falo porque fiz parte, mesmo na minha esfera distrito, uma grande gestão do município de Sorriso. A gestão Ari Gerson ficou marcada, fez 2 mandatos aí, muito bem feitos, e possibilitou, cuidando sempre muito bem do nosso distrito. Ele valorizou muito o nosso distrito, e eu, em especial, com essa relação boa, tive esse trânsito muito bom que nos levou, desde conseguir o processo até os primeiros passos agora, início construindo junto com o prefeito Alei também, para a gente conseguir dar esses primeiros passos como município. Ok. Lorenbeck, antes de você fazer a próxima pergunta, que é o nosso prefeito, eu queria uma análise sua, mas olha só, imaginando o cenário de 2026, né? Nós temos essa matemática doida que não dá para fazer ainda porque é muito cedo para se fazer. O Ari Lafim, eu conheço as gestões que ele teve lá, né? Não seria reeleito se não tivesse feito uma boa gestão, não é? O PSDB, que é o partido dele hoje, o PSDB está há algum tempo já meio que cambaleando no estado, né? Tem hoje aí o Avalone e não é? E aí, você acha que o PSDB pode, considerando toda essa estrutura que o Ari Lafim tem, outros nomes também que podem surgir, que já existem inclusive do próprio PSDB, você acha que o PSDB pode aparecer num cenário estadual, por exemplo, Assembleia Legislativa, como alguém que vai realmente ressurgir no cenário político estadual? Ou você acha que não, né? E daqui a pouquinho também eu queria, muito mais breve do que de costume, que você também comentasse, ele falou que também do Juarez Costa, que já veio aqui, inclusive, outra liderança da região, mais do lado de Sinop, né? E o MDB também está aí se acotovelando para tentar construir uma estrutura que faça com que pelo menos os que estão lá na Câmara Federal possam ser mantidos, o que é muito mais difícil, né? Até porque o Manuelzinho parece estar saindo. Eu queria que você comentasse, nesse primeiro momento, só da questão do PSDB / Ari Lafim. Paulo e amigo telespectador, é preciso fazer um registro muito rapidamente. O PSDB hoje está numa federação com Cidadania. Cidadania e PSDB, uma federação. Falou-se muito, sobretudo no final do ano passado e começo desse ano, de uma fusão, Paulo. Lembra disso? Lembra. Nós trouxemos, inclusive, o Avalone aqui e falamos da fusão, do desaparecimento do PSDB. Parece que é o PSDB e o Podemos, parece, numa fusão desses dois partidos. Lembro. E o desaparecimento do partido. Então, esse é um registro que deve ser feito. Pode até ocorrer essa fusão ainda, porque dá tempo ainda. Ou a manutenção da federação. Esse é um ponto. Até porque, amigos, depois que o Dante saiu do PSDB, veio a falecer, melhor dizendo, o PSDB caiu e caiu muito no ponto de vista de votos de grandes lideranças dentro do partido. A gente não pode perder de vista isso. Agora, lá para Sorriso, o Lafim tem uma liderança muito forte lá. Aliás, o vice-prefeito que veio a falecer, foi muito bem lembrado, o prefeito, o vice-prefeito era o primeiro da lista para ser candidato a prefeito. A gente não pode perder de vista isso, de tal tamanho da liderança do ex-prefeito na cidade. Era o vice-prefeito que faleceu, que deveria ser candidato. Como ele faleceu,
entrou o atual prefeito com apoio do ex-prefeito. Tal a força do ex-prefeito, Paulo, naquela região e que pode sim somar votos para vir por candidatura a deputado estadual. Mas tem o problema do PSDB. Do PSDB por conta da federação? Ou federação ou fusão. Ou fusão, É né? preciso esses dois aspectos serem pensados. E para ele trocar de partido ainda tem a cartão na janela. Não, mas ele não precisa, porque Aí ele não tem cargo. É verdade. Então tá. Mas tem o princípio da anuidade, não tem? Não, são 6 meses. Tem Ele pode sair, até 6 entrar meses, né? no mês de março do ano que vem em um outro partido. São 6 meses antes da eleição. Ok. Tá aí, portanto, o cenário está embaralhado aí, não bora ver o que vai virar disso tudo. Prefeito, eu gostaria muito que o senhor dissesse também, vamos elencar aqui, né, são quantos servidores na prefeitura hoje? Eu falei da gloriosa Andressa, que já está lá para, né, ajudar a enxugar o negócio, para não ficar... Quantos servidores tem na prefeitura hoje? Em torno entre tudo, entre terceirizados, servidores seletivados, cedidos, em torno de 300. Tem um problema que o estado de Mato Grosso está vivendo, com o município de Sorriso, ex-município mãe, lá do seu município, né? Está vivendo, o Brasil inteiro está vivendo, que é a questão da violência. As facções estão rumando lá para o Nortão, e aí, tanto que no Anuário da Segurança Pública, que é o Anuário da Violência de 2024, já mostra isso, inclusive Sorriso liderando, né, nessa questão da violência, e especialmente homicídio e feminicídio. Isso acaba respingando, né, porque ali é região. O senhor está preocupado com isso? Eu sei que o índice lá na sua cidade é pequeno, até é proporcional, né? Mas, assim, você não teme que isso possa chegar por lá? Ah, sim, isso é uma preocupação muito grande, ainda mais com o que mudou nossa realidade em Boa Esperança em especial. Para quem era distante do nosso eixo, nossa espinha dorsal do Médio Norte, que é o 63, sofremos muito, todas essas cidades que estavam fora do eixo, sofreu muito. E com a vinda da MT-140, que a gente costuma chamar como terceira via da 63, esse jogo mudou. Então a gente está dentro do quadro logístico hoje, bem inserido no estado. Eu acredito que hoje essa 140 deve estar passando mais ou menos uns 27% a 30% do fluxo da 63 está passando por lá, e um dos pedaços passa por nós, por Boa Esperança. Mas e com essa vinda do município, essa vinda da melhoria da logística, é claro que vira um corredor e preocupa muito. Porém, lá atrás, antes de começar o município, quando tivemos notícia, já trabalhamos junto ao governo estadual, qual eu tenho que agradecer aqui. Isso que eu ia perguntar, o governo do estado está dando respaldo para vocês? Sim, já lá atrás ele já designou, aumentou o nosso quadro. Hoje nós temos 13 policiais militares que fazem um serviço brilhante. Nossa comunidade ainda é pequena, então eles fazem um serviço brilhante, tem mantido a ordem na nossa cidade. E a gente está buscando, junto ao governo do estado também, fazer a implantação do programa de Vigia MT lá. Já estamos com o projeto pronto, o governo já solicitou para entrega para as câmeras nossas, e posteriormente a gente está lá, e para a gente tentar antecipar essas coisas e minimizar esses efeitos. Eu sei que a questão da segurança pública principalmente, não é, de responsabilidade do Estado, só que o município padece muito, e muitos municípios agem, não é, por conta própria, não no sentido propriamente de colocar guardas na rua, mas de melhorar a iluminação, de fazer convênios com o Estado, enfim, assim por aí vai, né? Por isso que eu perguntei, dada a situação da violência que está assolando Mato Grosso, notadamente a região do Nortão. Lorenberg. Prefeito, tem uma questão que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. No primeiro bloco, o senhor falava sobre a educação e falava dos professores que são efetivos de Ubiratã e que estão lotados. Agora, como o seu município, o distrito passou a ser município, esses professores não saíram de lá, continuam lá.
E aí, como fica essa relação, prefeito? Eles serão, será feito um concurso para que eles possam se efetivar lá no município ou eles continuam sendo emprestados de Ubiratã? A mesma situação são as pessoas que são funcionários dos postos de saúde. É uma situação bem complexa, professor. Até um assunto que nos tirou muito sono. Porque apesar de ser uma empresa que tem que funcionar muito bem, inclusive economicamente o município, o serviço público também ele tem que se preocupar, tem o lado humano, né? É a maneira que eu penso. Então, é um assunto que nos preocupa muito e por isso tomamos a decisão administrativa, mesmo é só fazer um comparativo. Vamos fazer um simples comparativo pela esfera econômica. Um concurso de origem para iniciar um município, vamos dizer que desculpa os números aleatórios, mas mais ou menos, é um professor inicial, ele ganharia em torno de R$5.000. Lá nós temos já servidores que estão lá em cima nas progressões, ganhando 15, 18, mas é claro, por merecimento deles. Uhum. E a gente não pode, eu como líder e como gestor do município, eu não poderia esquecer que esses servidores eles ajudaram a construir nosso município. Então tem servidores com residência fixa lá há mais de 20 anos. Então seria desumano a gente pensar só no lado econômico, vamos começar do zero aqui. Talvez alguém que olhe só a economia vai falar, mas esse pessoal está sendo muito burro fazer essa administração desse jeito. Mas aí eu falo que o serviço público tem seu lado humano. A gente tem que preservar a vida desses servidores que nos ajudaram a chegar até onde a gente está. Devido a isso, professor, nós já no início tratamos com os 2 municípios e eu solicitei a cedência para não ter prejuízo, até porque se trata de uma esfera muito mais complexa. Além do próprio salário dito, tem a previdência. Os 2 municípios têm previdência privada. Hoje não se cria mais previdência privada, vai para o INSS. Então tem uma série de fatores complexos que a gente está discutindo junto ao TCE, nos dando um amparo. Me coloquei à disposição, apesar desse desgaste econômico que a gente sofre de cara, mas a gente disposto, já contemplado isso no nosso orçamento, trabalhar enxuto em outras áreas para conseguir tocar dessa forma econômica. E junto ao TCE a gente se colocou à disposição, talvez uma transferência, a gente está estudando as possibilidades para não lesar esses servidores e muito menos a nossa população que ficar sem o serviço. Então, debate pronto, assim que assumiu, já pedi a cedência desses servidores para continuar o nosso serviço andando. Por isso, tem que agradecer até esses servidores de conviver com isso e da condição da nossa educação em saúde, principalmente, está desde o primeiro dia rodando, não parou um segundo. Então, eu tenho que agradecê-los. Perfeito. Caleb Francesco Frâncio, também conhecido como esposo da gloriosa Andressa, primeira-dama que está ali. Obrigado de verdade por ter vindo, viu? Adorei o bate-papo informativo sobre uma grande novidade que é Boa Esperança do Norte. Quem nasce em Boa Esperança, o gentílico é, Nuremberg, Esperancense? Não sei, ainda não se sabe o gentílico lá, mas eu sei que as pessoas são gentis, mas é Boa Esperancense? Não sei. Ao pessoal de Boa Esperança que eventualmente possa estar assistindo a gente pela internet, obrigado, parabéns por tudo que está acontecendo, que seja próspera essa região aí, cheia de graça, de vida, bom coração, sei que vocês têm, bom prefeito que está aqui, que eu sei que já está sendo e será melhor ainda. Obrigado e esse espaço continua a posto para vir informar. Eu que agradeço estar num programa de tamanha audiência aí, tá podendo esclarecer a população como que é, porque também é uma grande dúvida para o Brasil, né? Como que é começar um município? Então, obrigado pela oportunidade e obrigado pelo apoio e mostrar a nossa realidade. Vamos mostrar mais. A gente está aqui sempre a posto, assim, a gente vai falar muito mais sobre, e muito bem, inclusive, espero que a gente possa falar sempre bem lá de Boa, e do povo e da turma toda, e da gestor e dos gestores, enfim. Obrigado, viu? Tudo de bom para o senhor, para a primeira-dama também que está ali, a Andressa, toda a turma de lá. Obrigado a vocês, Nuremberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã, até amanhã. Convidei o Wellington Fagundes para vir amanhã. Ele sinalizou meio que positivo, parece que vai estar conosco amanhã aqui o senador da República pelo PL, Wellington
Antônio Fagundes. Às 19h30, amanhã a gente se encontra aqui na TV Pantanal. Se cuida, até lá, fica bem, fica com Deus também.